Hoje trataremos sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Lembrando que diretrizes é tudo aquilo que nos direciona, que nos dá um norte, um direcionamento realmente para que lá no final a gente consiga ter um bom resultado. No caso aqui hoje, falando sobre ensino médio. Trataremos em específico sobre as múltiplas linguagens. Como as múltiplas linguagens são tratadas no ensino médio e que importância elas têm dentro desse novo contexto. Assistiremos agora um vídeo sobre alunos que vão bem em português e que conseguem também ter um desempenho bom na matemática para iniciar as reflexões da nossa aula de hoje. Vamos começar agora a partir para elucidar o problema de interpretação. Problema na lousa é hora de raciocinar. Nós não podemos nunca multiplicar uma base quando o expoente se encontra com uma incógnita, certo ou errado? A solução pede mais do que conhecimento de matemática. A resposta para este e outros problemas exige, logicamente, capacidade de interpretar as equações. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada garante alunos que leem e escrevem direito têm muito mais facilidade para aprender matemática. Vamos ver um exemplo. Uma menina tem uma bicicleta que marca a distância e a velocidade. Num passeio, ela circula 4 quilômetros em 10 minutos e depois mais 2 quilômetros em 5 minutos. Agora responda, qual afirmação está correta? A velocidade foi maior nos primeiros 10 minutos, igual nos dois trechos, foi menor na primeira viagem ou não é possível responder com as informações disponíveis? A resposta correta é a B. A velocidade é igual nos dois trechos. Para chegar à solução, é necessário interpretar o texto. A pergunta fez parte do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, para alunos na faixa dos 15 anos. Só 3 em cada 10 estudantes brasileiros conseguiram acertar a questão. No PISA, o Brasil está na posição 58 entre 65 países avaliados. É que os alunos não gostam de ler, mas por que não gostam de ler? Será que eles são incentivados à leitura? Então, quando você virar isso um hábito, a gente percebe que isso vira hábito, você observa que esse aluno começa a se destacar perante aos outros que não têm esse hábito. Se você não tem assim, o hábito de ter uma boa leitura, você não vai conseguir executar o que você está fazendo. Pensando um pouquinho sobre o que nós vimos no vídeo, então, quais as reflexões que nos trazem essas informações que estão ali? Por que um vídeo de uma aula que está tratando de múltiplas linguagens está trazendo informações da matemática? Esse primeiro raciocínio já mostra que hoje o ensino das múltiplas linguagens, da língua portuguesa, no ensino fundamental e no ensino médio, que é o nosso foco aqui também, ele já é um pouco diferente. A interpretação que se dá na matemática tem muito a ver com o que se aprende na língua portuguesa, certo? Se formos pensar um pouquinho sobre o histórico de como as múltiplas linguagens eram tratadas no ensino médio, nós percebemos uma diferença muito grande do como isso é tratado nos dias de hoje. Há um tempo atrás, a leitura e a interpretação, elas eram tratadas somente na língua portuguesa, na disciplina de língua portuguesa. Os alunos tinham um texto, eles liam, entendiam aquele texto, respondiam perguntas sobre ele, às vezes eram questionados de uma forma onde teria que aparecer uma criticidade maior por parte do aluno, mas isso não era tão frequente. Hoje em dia, esse histórico mudou um pouquinho, porque o que acontece? Os alunos que estão no ensino médio, eles têm uma base diferenciada da questão das múltiplas linguagens, do ensino das múltiplas linguagens. Por quê? Como o vídeo nos mostrou, a própria matemática precisa muito de que o aluno saiba interpretar e saiba ler não somente um texto, mas também uma informação. Nós falamos muito hoje na língua portuguesa no indivíduo letrado, naquele indivíduo que sabe, além de ler e escrever, interpretar o que leu, dar sentido àquilo, trazer aquilo para a sua prática cotidiana. E é isso que se espera um pouquinho hoje também desse aluno, certo? Pensando um pouco nesse histórico, então, algum tempo atrás, dentro de uma grade curricular de ensino médio, o que acontecia? O ensino da língua portuguesa era voltado para o ensino da língua portuguesa. Hoje não. Hoje, o que acontece? Os alunos precisam dos conhecimentos de linguagens múltiplas, de múltiplas linguagens, para matemática, para física, para química e para outras tantas áreas do conhecimento que abrangem o ensino no ensino médio, ok? Se pensarmos agora também um pouco na formação do vestibular,
né? As provas hoje do vestibular, do Enem e tudo mais mostram essa realidade, inclusive. Os alunos, eles têm que interpretar problemas. O exemplo do vídeo é muito clássico. Ali era uma aula de matemática, provavelmente, só que não precisava necessariamente de cálculos, era puro raciocínio. E o raciocínio vem através do quê? Nesse caso, do hábito da leitura. Hoje, quando as escolas montam a sua grade curricular, o seu currículo, é uma preocupação essencial que o hábito de leitura esteja inserido, não só nas séries iniciais de ensino fundamental, mas principalmente no ensino médio. Nós temos uma gama muito grande de alunos apenas leitores e não alunos que interpretam. E eles vão aprender a interpretar, a ter essa amplitude, no caso de mundo, de reconhecer no problema matemático a sua solução através da leitura, se ele tiver o hábito de ler. Né, a ler semanalmente na escola, ler livros literários, ler imagens, né, e aí entra um pouquinho mais das informações sobre essas múltiplas linguagens do ensino médio. Elas não estão restritas somente à leitura de textos, à leitura de informações escritas. Artes hoje também é uma forma de interpretação da linguagem. Se pensarmos um pouquinho no ensino da artes, conseguimos nos relacionar diretamente com as múltiplas linguagens. Ao lermos um quadro, um retrato, o aluno expressa um sentimento do que ele viu ali, ele pode produzir em cima daquilo. Então, artes está ligado a múltiplas linguagens. O ensino da educação física, o corpo, as linguagens corporais múltiplas, né? Que nós conseguimos expressar através de dança, através de teatro. O teatro e a dança são uma grande forma de você ter um conhecimento grande dentro das linguagens. Assistir uma peça teatral, interpretar, dar sentido àquilo. Né, trazer informações para os alunos que não sejam óbvias, que não sejam prontas, para que ele possa raciocinar sobre aquilo. Ler no papel o que está escrito, ler o que está na imagem, ler o que está na ação, ler o mundo. Né? As múltiplas linguagens justamente têm esse nome, porque elas querem abraçar uma gama grande de hábitos de leitura e de formas de leitura que o aluno possa ter um reconhecimento de mundo amplo. Né? E esse é um dos objetivos. Por isso que você, que vai preparar hoje um currículo de uma escola de ensino médio, precisa compreender, precisa levar essa informação e precisa principalmente adaptar esse currículo para que as múltiplas linguagens apareçam. Mesmo no ensino médio, o ensino da língua portuguesa é muito importante, a parte ortográfica, gramatical, de produção de texto, mas as múltiplas linguagens aparecem aí como uma forma de ampliação do conhecimento literário, do conhecimento linguístico do aluno. E é essencial que o professor de ensino médio em especial trabalhe com cada uma dessas áreas, fazendo um trabalho de interligando, na verdade, todas essas áreas e levando o aluno a conseguir compreender essa amplitude. Assim, ele terá um raciocínio mais amplo, um raciocínio melhor na hora também de trabalhar com outras áreas que não sejam da área da língua portuguesa, como a gente já citou. A matemática, a química, a física, a própria biologia, que traz muitas informações de interpretação também e de conhecimento amplo, aprofundado. Certo? Essa é uma preocupação inerente que não pode realmente faltar para a elaboração dessa diretriz, no caso, desse currículo dentro do ensino médio. Hoje falaremos sobre as ciências da natureza. Ciências da natureza é um tema que em muitos locais ainda aparece com o nome de biologia, né? E que se trata, na verdade, de todas as questões ambientais. Para iniciarmos as reflexões desse tema, gostaria de convidá-los a assistir um vídeo sobre alunos de uma escola que aprendem sobre o reaproveitamento de materiais. Esse vídeo dará início às nossas discussões de hoje. A escola Ramiro Olavo, no bairro da Guanabara, foi a última a ser visitada pela equipe do projeto Orgulho de Ser do Pará, Agente do Bem. A terceira fase da iniciativa trouxe o tema Cidade Limpa. Quase 900 estudantes da escola se surpreenderam com as novidades sobre reaproveitamento de materiais que antes eram jogados no lixo. Eu acho que se todo mundo se juntasse e fizesse, eu acho que com certeza estaria bem melhor. E com todo esse projeto, eu acho que com certeza uma iniciativa muito boa para fazer, para melhorar com certeza o nosso bairro. Hoje a gente teve com esse projeto de Gente do Bem, como a gente pode reutilizar o nosso lixo. A gente pode fazer diversas coisas, que em relação até o pneu que eles trouxeram aqui, que
que podemos produzir em puffs. O projeto Agente do Bem na terceira fase Cidade Limpa chegou aqui à escola Ramiro Olavo e encontrou um projeto interno da escola que tem tudo a ver com o tema. O meio ambiente, a preservação do meio ambiente e tudo a ver também com a reutilização, o reaproveitamento de objetos. Professor Lucas, o projeto da escola tem a ver com tudo isso e o nosso planeta começa aqui na Guanabara? Isso. O projeto maior vem envolver essa questão do meio ambiente. Nosso planeta começa na Guanabara. É um projeto desenvolvido a partir de um projeto maior de língua inglesa, Our Planet Begin in Guanabara, que foi feito e o corpo docente, né, tomou conhecimento e fez difundir essa questão. O objetivo maior é deixar o aluno consciente da responsabilidade ecológica, a questão do meio ambiente. Então, por que o nosso planeta começa na Guanabara? Muito difícil, às vezes, mudar o mundo, mudar a Amazônia, mas se nós fizermos a nossa parte, tudo vai ser diferente. E onde é a nossa parte? Aqui no bairro da Guanabara. Durante 3 semanas, os agentes visitaram quase 80 escolas em toda a região metropolitana de Belém, levando oficinas sobre o reaproveitamento de papel, garrafa PET e pneus. O material virou peças de decoração, brinquedos, jogos e até poltronas. Professores e diretores acompanharam o envolvimento dos alunos em todas as tarefas. Eles receberam de uma forma muito positiva, tanto que estão participando. Nas aulas em sala a gente tem alguns mais tímidos, mas aqui eles puderam aproveitar bastante esse momento. Alguns já estão produzindo outros materiais e com certeza isso vai nos ajudar, não só aqui dentro da escola, formando grandes cidadãos, como também para a comunidade. Eles vão estar levando essa informação e com certeza contribuindo muito com o nosso meio ambiente. O objetivo da escola era sensibilizá-los quanto a esse acúmulo de lixo que tem no bairro da Guanabara e que estava só se acumulando e prejudicando a sociedade. Se nós prestarmos bem atenção no que nós vimos ali no vídeo, nós vamos perceber que ali estava, na verdade, acontecendo uma aula voltada totalmente para as ciências da natureza e com alunos de ensino médio. E o porquê isso estava acontecendo ali dessa forma e por que essa preocupação hoje, certo? Hoje, nós temos uma nova perspectiva no ensino da biologia, ou seja, das ciências da natureza. E por que nós temos essa nossa perspectiva? Há alguns anos atrás, se ensinava em biologia, em ciências da natureza, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à hereditariedade, à reprodução humana, às plantas, aos animais. Só que dentro dessa nova perspectiva, o que traz hoje para o currículo das escolas de ensino médio e também de ensino fundamental? A questão da preocupação com o planeta em si. Nós temos um problema muito grande hoje dentro do nosso planeta, que é a questão da reciclagem, da poluição, né? E o que se faz para resolver esse problema. Então, essa nova perspectiva que as ciências da natureza traz, dentro principalmente da grade do ensino médio, como vocês puderam ver ali no vídeo, alunos maiores, tornando possível transformar materiais de nosso uso cotidiano em uma utilidade diária de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Certo? E é essa a intenção, que o ensino da biologia venha agora, não somente para transmitir conhecimentos do mundo, mas para fazer com que esses alunos, eles mudem essa dinâmica também, eles consigam fazer uma diferença dentro da realidade atual do nosso planeta, ok? Segundo as orientações curriculares nacionais para o ensino médio, o grande desafio do professor é possibilitar ao aluno desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão do papel do homem na natureza. E esse é um grande desafio realmente para o professor. Não só transmitir o conhecimento, os temas biológicos que são colocados ali no currículo. O professor precisa inserir esse aluno, levar esse aluno para a realidade, para que ele se perceba como responsável diante dessa poluição, diante da sujeira do meio ambiente, diante do não reaproveitamento, na verdade, de materiais que poderiam ser utilizados. Cabe ao professor não só, então, transferir esses conhecimentos, passar os conhecimentos, mas fazer com que o aluno entenda e que ele consiga interagir com isso, como nós vimos o exemplo ali no vídeo. Os conteúdos de biologia, eles devem propiciar condições para que o educando compreenda a vida como manifestação dos sistemas organizados e integrados. Ou seja, essa preocupação com os conteúdos, ela deve ser muito forte dentro das escolas, dentro dessa grade curricular do ensino médio. Principalmente numa questão pertinente que é com relação à adequação de que conteúdo e em que momento.
Quando a gente pensa em ensino médio, os alunos já estão com uma maturidade maior para interagir com essas ações de uma forma mais madura. Se eu estou pensando em ensino fundamental, eu vou adequar esses conteúdos de uma outra forma. Não esquecendo de que os conteúdos trabalhados anteriormente na grade de biologia não são deixados de lado. Eles são trabalhados com uma profundidade maior agora pelo professor. Eles levam o aluno a refletir, na verdade, sobre as questões ambientais no seu dia a dia. Vai trabalhar plantas, vai trabalhar tipos de plantas, a fotossíntese, tudo isso. Só que você consegue trabalhar isso relacionando ao cotidiano e principalmente sempre levando a uma preocupação com o nosso meio ambiente, ou como eu consigo agir em cima daquilo e transformá-lo também. Busca-se dentro disso, que o aluno compreenda as ciências e as tecnologias como um conjunto de conhecimentos produzidos coletivamente pela humanidade. A partir do momento que o aluno ele se sente inserido nesse meio, ele vai perceber que não é só ele sozinho responsável por aquilo. Existe uma coletividade pela qual ele é responsável também e pela qual ele pode ajudar a interagir. No caso da escola, na escola de ensino médio, que é o nosso foco aqui, quando os alunos fazem trabalhos em grupo, como foi o exemplo do vídeo, eles conseguem ter uma mobilização muito maior. Eles conseguem trocar ideias, eles conseguem criar até coisas novas para que essa reutilização do lixo, no caso, ela ocorra de uma forma mais espontânea. E ali é um exemplo pequeno, um exemplo que eles estão transformando o lixo, no caso, em brinquedos, mas os projetos com o ensino médio que são trabalhados para que essa conscientização, essa nova perspectiva do ensino da biologia ocorra no ensino médio, elas vão muito além. Quando você trata do caso da poluição, por exemplo, você pode lançar um desafio para os alunos, para que eles peguem uma indústria que produz um alto índice de poluição. E como que eles resolveriam esse problema? Para que a indústria continue produzindo, mas que a poluição diminua. No caso dos carros, o trânsito, que é um tema a ser trabalhado no ensino médio também, como o trânsito está relacionado, na verdade, à biologia, ao ensino das ciências naturais. Com relação à poluição, com relação à qualidade de vida, entra o conteúdo do ser humano. A biologia trabalha a formação humana, o bem-estar humano também. E a poluição é uma condição que faz com que o ser humano não viva bem, o trânsito e todas essas questões relacionadas. Então, na verdade, a intenção maior hoje do ensino da biologia, das ciências da natureza no ensino médio, é que o aluno consiga transpor os conhecimentos para a realidade, não só transpor os conhecimentos para a realidade, mas também enxergar, conseguir colocar formas de transformação, para que ele consiga entender que na coletividade ele consegue modificar e ele consegue fazer um mundo melhor. Pensaremos um pouquinho hoje sobre o conhecimento matemático. Qual a perspectiva do conhecimento matemático dentro do ensino médio hoje? Para iniciarmos a nossa reflexão, convido você a assistir um vídeo do programa da UFAM, que estimula estudantes de física, química e matemática a trabalharem um pouquinho mais com esses conhecimentos. Então vamos acompanhar o vídeo. E todo mundo tem aquela matéria favorita na escola. E geralmente, física, química e matemática nunca estão na preferência da maioria dos estudantes. Mas um programa criado pela Universidade Federal do Amazonas está despertando alunos da rede pública para os cálculos matemáticos e a pesquisa. Em sala de aula, as ciências exatas ainda são um tabu para a maioria da turma. Alguém tem dificuldade com física? Física é um bicho de 7 cabeças, então era isso que eu pensava que os outros falavam. Mas um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas está ajudando a mudar essa realidade. Todos os sábados, centenas de alunos entre 10 e 18 anos da rede pública de ensino participam da Estação da Ciência, no campus universitário. Experimentar na prática, brincar com a ciência. O projeto deu tão certo que se espalhou rápido pelas escolas da cidade. Hoje, o programa é considerado fundamental para quebrar com aquela desconfiança da matemática, da física, da química. Muitas vezes, o aluno ele se desencanta na ciência durante o ensino médio.
e do ensino fundamental também. A gente não quer isso, nós queremos encantar o aluno. E o encanto pela ciência é despertado em forma de palestras nada formais. Os monitores são universitários. Aqui, eles experimentam um jeito diferente de ensinar. A gente quer preparar o cidadão para ele entender quais são os fenômenos físicos que estão no dia a dia dele. Ele tenta fazer de uma forma para que os alunos consigam entender o assunto de uma forma fácil e prática. O quebra-cabeça chinês instiga o raciocínio lógico, transforma em brincadeira a aula de geometria. A gente vai se divertindo, a gente consegue entender mais assim as coisas. No laboratório, fica fácil perceber o fascínio pela pesquisa. Foi onde a Sara curou o medo da física. Agora ela quer virar cientista. Quando eu vim para o projeto da Casa da Física, me aprimorou muito os conhecimentos, me deixou com mais ideias, assim, com vontade de fazer experimentos. Esse entusiasmo a transformou em multiplicadora da ciência. Na escola pública em que estuda, é a Sara quem salva os colegas nas provas finais. Ela repassa para nós, é como uma pessoa, assim, como se fosse nossa segunda professora. Aqui, os estudantes descobrem que não é preciso ser gênio para brincar com a física, com a química e com a matemática. Antes eu odiava química. E agora? Agora eu gosto. Eu detestava a física, até porque a física, quando ela é passada para a gente, na educação básica, ela é totalmente assim, maçante. O meu objetivo é fazer diferente, né? O que não foi feito comigo. O vídeo nos traz informações justamente de como o ensino da matemática deve ser trabalhado hoje no ensino médio. E ele trata duas palavras essenciais ali, na verdade, para que isso ocorra, que é a pesquisa e o encantamento. O porquê a pesquisa e o encantamento, né? A matemática no ensino atual, ela tem que estar relacionada com a realidade do aluno. E encantamento por quê? A partir do momento que ele vivencia na prática, que ele consegue vivenciar o porquê aquilo está acontecendo, com certeza ele vai conseguir trazer sentido àquilo, né? O vídeo nos mostra situações de alunos que não gostavam da matemática, da química, da física, e pelos relatos a gente pode perceber que a maioria não gostava por não entender. Não dá sentido aquilo, né? Você aprender física, que é uma coisa tão prática do nosso dia a dia, a gente vive isso em cada local que a gente vai, a gente entra no elevador, a gente está vivenciando a física, a gente sobe uma rampa com o carro ou a pé, a gente está vivenciando a física também. E por que essa parte prática não é trazida? Né? Todos os conhecimentos, se a gente for pensar de física e química, eles são trazidos para os alunos no ensino fundamental dentro de ciências, onde eles conseguem perceber um pouquinho mais desses aspectos, só que de uma forma bem acentuada, bem tênue, né? Quando chega no ensino médio, que a física e a química, elas tomam um corpo maior, geralmente para os alunos é um susto, porque eles continuam vendo no papel, da mesma forma que era trazido no ensino fundamental, o que agora se torna mais abstrato. Se o professor não mostrar na prática como isso acontece, isso realmente não vai acontecer. Um dos objetivos no ensino médio, dentro dos conhecimentos matemáticos, que envolve também a questão da química e da física, é fazer com que isso ocorra. E uma preocupação muito grande que eu vejo que as escolas devem ter é que isso não deve morrer no ensino médio. A maioria das escolas que nós percebemos hoje, elas têm uma preocupação com a diversidade de ensino até o ensino fundamental, até por uma questão da idade do aluno. O aluno até o ensino fundamental, ele ainda está numa idade da infância, é criança, precisa da prática. Só que como nós pudemos justamente visualizar no vídeo, o aluno de ensino médio, 15, 16 anos, dentro dessa faixa etária, também precisa do concreto para compreender. Não que ele esteja numa fase ainda que necessite da parte concreta, mas porque os conteúdos agora, a aplicação prática desses conteúdos, eles acabam sendo mais abrangentes e realmente dificulta muito se ele não puder visualizar isso na prática, né? De repente, fazer uma prática onde o aluno possa depois registrar isso no papel, transformar isso num relatório, elaborar um projeto. A escola, de forma criativa, ela consegue, com sequência, fazer essa relação entre o conhecimento e a prática, entre a matemática, a química e a física, tirando essa sensação ruim dos alunos de que eles são incapazes de compreender algo tão abstrato, né? É uma preocupação curricular.
A escola, ao elaborar o seu currículo, a sua metodologia, a sua didática, ela tem que ter isso inserido já. Ela tem que falar para os professores, orientar os professores até que ponto isso é teórico e aonde você vai partir para a prática, né? A atuação do professor de sala é essencial, por quê? Porque ele vai perceber também aonde que esse conteúdo teórico ele vai ser inserido na prática e poder levar esse laboratório para o aluno, levá-lo para fora da sala de aula e fazê-lo perceber isso no cotidiano, ok? Por falar nessa inserção de áreas, né, matemática, química e física, nós trataremos agora de uma outra questão, que pode se apresentar como primeira síntese, um diagrama que expressa como a área das ciências da natureza e da matemática se articula com a área de linguagens e códigos, sobretudo através do desenvolvimento das competências de representação e comunicação, e com a área de ciências humanas, especialmente pelo desenvolvimento das competências de contextualização sociocultural. Neste mesmo diagrama, vê-se de que forma as várias disciplinas de áreas igualmente se interligam por essas duas competências gerais e também pela investigação e compreensão. Certo? O que esse diagrama vai nos mostrar então? Ele nos traz justamente o casamento entre as áreas. Quando eu falo em ensino da matemática, quando eu falo em química, física e biologia, eu não estou falando só da área da matemática. Eu estou falando da língua portuguesa também, eu estou falando da biologia também. Por isso, esse diagrama mostra justamente a interligação dessas áreas do conhecimento. Se eu for pensar lá no início do ensino fundamental ou no próprio trabalho que é desenvolvido no ensino médio, se o aluno não tem o conhecimento básico de língua portuguesa, se ele não sabe ler e interpretar o mundo, as diferentes linguagens, ele vai ter dificuldade de compreensão também da física, da química, que nada mais é do que a compreensão de uma nova linguagem. Muitos problemas hoje, inclusive, que aparecem em vestibulares, em Enems, na química e na física não necessitam cálculo. Eles são problemas puramente de interpretação. E como que o meu aluno vai interpretar se ele não vivenciou isso na prática? Se ele não consegue imaginar aquela cena da física acontecendo e uma consequência sendo trazida por aquele ato? Se ele não consegue ler e entender, se ele não teve uma boa aula de língua portuguesa, onde ele pôde vivenciar diferentes linguagens e ter essa compreensão mais ampla de mundo. Então, a grade curricular do ensino médio, ela é um contexto extremamente delicado, onde as áreas devem estar casando uma com a outra, onde a preocupação com a prática deve aparecer muito forte também, assim como nos outros níveis, para que o aluno traga sentido para o que ele está aprendendo. E a partir do momento que ele traga sentido para o que ele está aprendendo, ele vai conseguir aplicar isso e fazer isso do seu exercício de cidadão, de profissional, para um futuro, que é o que nós esperamos do aluno de ensino médio.